Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é mais uma análise de artigo e a gente tem hoje um convidado com a gente, enfim, além de eu e do Caio, representar a galera, então, apresentar todo mundo aqui que vai analisar o artigo que trata sobre hipertrofia e síntese proteica muscular induzida ao treinamento, né, em resposta ao treinamento. E meu nome é Gabriel Costa, eu sou mestrando pelo Estudo de Bioquímica Médica da UFRJ. A gente tem o Caio, que, enfim, está sempre comigo aí analisando o artigo. O Caio é estudante de nutrição da Unirio. E a gente tem hoje também o Guilherme Lisboa, que é mestrando pela Universidade Estadual do Ceará, pelo programa de Ciências Fisiológicas, tá? Então, é um grande prazer, enfim, tê-los aqui comigo, analisando o artigo. Eu, como eu sempre falo, eu venho mais com a parte estatística mesmo, que é o que eu venho mais me interessando ao longo desse tempo. E o Caio, ele veio mais com a parte teórica, e hoje a gente tem o Guilherme aí para complementar, também pelo fato de ele ser educador físico. Então, a gente tem aqui dois nutricionistas, o Caio, que sabe bastante sobre educação física, e o Guilherme, que é propriamente formado, né, em educação física, está fazendo o mestrado dele, e vai conversar aqui, vai adicionar aqui a nossa discussão sobre esse paper aqui, que tem pesquisadores brasileiros, como o Hamilton, né, o Stuart Phillips e muitos outros. O Stuart Phillips, no caso, não é brasileiro, né, ele é, enfim, ele é americano, estrangeiro, mas basicamente esse artigo ele mostra que a síntese proteica muscular ela não necessariamente está relacionada com hipertrofia, ela pode sim estar correlacionada com hipertrofia a longo prazo. E esse artigo talvez tenha sido um dos primeiros que demonstrou isso, porque eles fizeram 3 medições eles fizeram os indivíduos treinaram durante 10 semanas, se não me engano, e fizeram treinamento resistido durante todas essas semanas, e eles fizeram três medições ao longo dessas semanas, caracterizadas por T1, T2 e T3. E a primeira medição, a síntese proteica, não era o bastante para correlacionar, para se relacionar com o aumento com uma hipertrofia, por exemplo, tá? Só que os outros estímulos de síntese em resposta ao exercício físico, ao treinamento resistido mais propriamente, estavam correlacionadas sim com o aumento da área seccional da fibra, né, do músculo dos indivíduos, que foram analisados, que foram 10 indivíduos. Não foi um estudo randomizado, tá? São, enfim, indivíduos que são acompanhados ao longo do tempo, e basicamente é isso. Esses são os resultados, assim, de forma mais geral, é isso. E eu queria passar a palavra para o Caio primeiro e depois para o Guilherme, para eles me complementarem no que eu falei, e a gente ainda entrando nessa parte dos resultados principais do estudo, para depois a gente entrar nos métodos e falar um pouco da estatística para quem quiser acompanhar aqui mais um pouco, ver a parte da estatística e tal, ver a apresentação dos gráficos e as limitações metodológicas do artigo. Se você for um ouvinte interessado nisso, dá uma ficada aí até o final, que vai valer a pena, porque hoje a gente tem não somente o Caio, como também o Guilherme aqui com a gente. Então é isso, passo a palavra para vocês. Fechou. O Gabriel já me apresentou aí, só complementando, né, que eu ainda não sou nutricionista, ainda sou estudante de nutrição, espero em breve conseguir me formar, mas a gente está trazendo um artigo sobre hipertrofia muscular, né, novamente, para variar um pouquinho, mas dessa vez é uma pegada um pouco diferente, porque ele já avalia a questão não somente do que o Gabriel falou, da relação entre a síntese proteica e a hipertrofia muscular, mas também da relação do dano muscular. Porque se a gente olha em livros didáticos, assim, há muito tempo se demonstrou que o dano muscular era um fator muito importante para estimular a hipertrofia.
E o que esse estudo mostrou, e alguns outros já vêm demonstrando, é que talvez essa relação não seja tão clara assim. No caso, o dano muscular, de acordo com esse trabalho, ele seria basicamente para induzir o reparo da fibra muscular. Ou seja, quando você tem um treinamento, né, especialmente indivíduos que são destreinados, né, que geralmente tem uma tendência a ter um dano muscular maior, você tem uma elevação da síntese proteica muscular concomitante a esse dano muscular, porém, essa elevação da síntese proteica ela é direcionada ao reparo da fibra muscular e não necessariamente para o aumento dela, da hipertrofia. Então, foi basicamente isso daí que esse estudo trouxe. Eles foram basicamente 10 participantes, como o Gabriel mencionou. Ô, Gabriel, tem como tu descer rapidinho naquela parte ali do desenho, só para ficar mais didático? Sim. Isso aí. Então, foram 10 participantes, como vocês podem ver. Eles faziam um treino de membros inferiores 2 vezes na semana. Como eu falei, eles eram destreinados, pelo menos para membros inferiores, há 6 meses. E você teve no total 20 sessões de treinamento. Essas sessões de treinamento eram basicamente 3 séries de cadeira extensora, de 12 a 15 repetições, algo assim, até a falha. E também 3 séries de leg press, que esqueci o nome agora em português. Mas depois pressão, geralmente falar do leg press mesmo, né, que é o pressão nas pernas. Exato. Então, aí foi isso, da parte do treinamento. Além disso, eles utilizaram as biópsias para quantificar a fibra muscular, né? Basicamente, a biópsia, você tira um pedaço da fibra muscular e depois analisa para ver se ocorreu o tamanho da área de secção transversa. E eles também avaliaram a síntese proteica, né? No caso, eles avaliaram síntese proteica miofibrilar. Como que eles fizeram isso? Eles combinaram um método de traçadores, no caso foi o método por óxido de deutério. A gente tem tem diversas técnicas de aminoácidos traçadores, e a particularidade dessa técnica é que ela permite com que você quantifique a síntese proteica muscular ao longo de dias e semanas. Geralmente, outras técnicas, como a taxa de síntese proteica fracional, é um método que você insere um catéter na artéria do participante e você vai gerando uma infusão de aminoácidos. Ou seja, é um método que, ele, além de ser extremamente invasivo, ele vai avaliar a síntese proteica muscular de forma aguda, né? Vai ser de um dia. Nesse caso, foi um método que durou mais tempo, e esse método ele já tinha sido validado por alguns estudos prévios com biópsia, de que ele, de fato, pode ter alguma confiabilidade para mensurar a hipertrofia, se a gente for considerar no longo prazo. E, além disso, eles também utilizaram, eles também avaliaram o dano muscular de forma direta. O que significa? Eles avaliaram o desalinhamento entre as linhas Z, né, a nível da fibra muscular, que seria um método direto desse dano muscular, e também um método indireto foi a quantificação de creatinoquinase e alguns outros marcadores, né? E então, basicamente, foi esse o desenho do estudo. E você quer complementar mais alguma coisa aí, Guilherme? Bom, Caio, realmente foi como você falou, né? Esse plano aí, como foi feita a metodologia. No caso, só ressaltando que lá no início, né, eles pegaram os indivíduos destreinados, porque você teria um maior impacto, né, desse dano quando é aplicado esse dano aos indivíduos destreinados, né, comparado aos já treinados, né, já acostumados com o treino. É o que ele percebe também nos resultados, né, que nós vamos mostrar também depois para vocês que estão acompanhando, e ressaltar esse aspecto, né, do que eles viram, do que já estava também um tanto quanto descrito ali, alguns detalhes na literatura, de que aquela síntese proteica inicial, né, ela posterior ali ao treinamento, né, a sessão de treinamento, ela não necessariamente vai levar à hipertrofia muscular. Né? Aquela síntese aumentada é para fazer esse trabalho de regeneração do tecido muscular, né, que foi danificado. Então, como o Caio mencionou, existem maneiras de você verificar esse dano, né, maneiras
diretas e maneiras indiretas. As maneiras, a forma direta, né, seria ali avaliando a desorganização do sarcômero, né, das estruturas ali do sarcômero, como o trabalho fala em relação à linha Z, né, ao disco Z, e também o trabalho também mostra alterações em parâmetros que estão ligados ali indiretamente a esse dano, né, porque a gente sabe, quando há uma sessão de treinamento, o nível de performance ele tende a cair. Né? Então, eles mensuraram ali o pico de torque, né? Nessa tabela ele tem ali a legenda, né? Então, foi o que eles fizeram basicamente. Já não entrando na metodologia, né? Mas já dando spoiler do que foi feito, eles avaliaram se eu não me engano, foi pelo teste da máquina, né? Isocinética. Então, eles prenderam o indivíduo lá no aparelho, né? Colocaram o cinto ali na região do tórax, para ele não se movimentar, não ter nenhum estresse de roubo, para que eles conseguissem avaliar o padrão, né, dessa contração nessa máquina, né? Então, isso foi um dos pontos, né, que foi avaliado como um teste indireto. Também houve a questão da creatinoquinase, né, como um marcador também, porque a creatinoquinase ela vai secar, né, também chamada. Ela é normal que após um treinamento você tenha os níveis de secar de creatinoquinase elevados, né? É uma resposta bem geral aí ao treinamento, né? Porque você realizou o trabalho muscular e essa enzima, como ela é envolvida dentro desse trabalho, você tem uma solicitação dela, né, aumentada. Então, posteriormente ao treinamento, é normal você ter esses níveis de CK aumentados. Então, em tese, né, para fechar essa parte introdutória, os autores eles falam, né, que inicialmente pensava-se que o aumento da síntese proteica, né, ali no momento próximo à sessão de treinamento seria o responsável pela hipertrofia muscular, quando na verdade essa síntese proteica inicial é para reparar esse dano, né, fazendo espécie de remodelamento. Também foi hipotetizado que para haver hipertrofia muscular necessariamente teria que haver o dano muscular, o que também não foi confirmado por pesquisas posteriores. E no geral a gente tem o entendimento de que essa relação de treinamento, né, levando à hipertrofia muscular, o mecanismo em si, né, os mecanismos que levam a esse desfecho, no caso da hipertrofia, eles, apesar de inúmeros esforços, eles continuam desconhecidos, né? Então, nós temos pistas, né? Então, os trabalhos, eles têm esse empenho de estar tentando desvendar, né, esses mecanismos para que a gente possa ter uma noção, né, mais a nível molecular, bem mais precisa. Então, acho que é isso. O Gabriel, vou te pedir para subir ali naqueles gráficos para a gente comentar um pouco dos resultados. Eu queria só comentar aqui rapidinho, passando o que vocês falaram. Então, é basicamente isso, né? Acho que é importante frisar várias vezes para quem está assistindo o vídeo que a hipertrofia, o estímulo inicial, né, ele é para reparo. A hipertrofia, ela vai acontecer a longo prazo, com múltiplos estímulos e com uma dieta adequada, certo? Com um treinamento adequado, monitorado por aqui, né, foi monitorado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Então, não adianta você, fazer, por exemplo, treinar de uma forma pouco frequente, esperando hipertrofia, certo? Porque você precisa desse estímulo de forma repetida para a hipertrofia acontecer. Esse estímulo esse estímulo proteico em relação ao exercício, esse estímulo acontecer de forma repetida para que a hipertrofia a longo prazo ela aconteça. E não necessariamente isso está relacionado com dano muscular, certo pessoal? Exatamente. Se a gente já pega falando um pouco mais dos mecanismos, são 3 mecanismos que frequentemente se falam, né, relacionados à hipertrofia. Um seria
a mecanotransdução, né, a tensão mecânica induzida pelo treinamento, o estresse metabólico e o dano muscular. Em relação ao dano muscular, parece que não tem tanta evidência assim de que ele de fato aumentaria a hipertrofia. Mais para frente a gente vai entrar em alguns detalhes que talvez possa ter alguma relação, mas enfim. Em relação ao estresse metabólico, também não se tem certeza se ele diretamente estimularia a hipertrofia ou seria um efeito indireto, porque quando você está tendo estresse metabólico durante o treino, você aumenta o recrutamento de fibras musculares e, consequentemente, quando você tem o recrutamento das fibras musculares, você tem um maior estímulo relacionado à mecanotransdução para ativar vias de síntese proteica. Inclusive, alguns trabalhos, né, de um pesquisador brasileiro, o Vandré, que ele traz esse mecanismo da mecanotransdução, e ele explica que, por exemplo, quando você tem o treinamento, né, um estresse mecânico durante a contração muscular, esse estresse mecânico ele é sentido por alguns mecanosensores na fibra muscular, e depois desses mecanosensores sentirem esse estresse, eles traduzem isso em vias bioquímicas, no caso, tanto a via mTOR quanto a via das MAP-quinases. Essa, por exemplo, a via da mTOR, ela vai estimular o teu ribossomo, que é uma organela dentro do músculo, a sintetizar mais proteínas, né? Ou seja, você tem no núcleo o DNA vai levar ao RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai até o ribossomo e o ribossomo vai sintetizar novas proteínas miofibrilares. E também, de forma crônica ao treinamento, você acaba que pode ter também o aumento do número de ribossomos, né? Uma biogênese ribossomal. Então, daí você não tem só o aumento da eficiência de síntese proteica, mas também o aumento da capacidade de síntese proteica. Eles chamam de translacional, né? Essa capacidade translacional. Aí com os estímulos, né, você teria ali pequenos aumentos, né, tanto de capacidade quanto também de síntese, né, o que levaria a longo prazo, né, a hipertrofia. Lembrando que ela é uma situação multifatorial, né? Sim, sim. Interessante, já para a gente matar essa tabela aqui, que a gente está falando sobre dano muscular e tudo mais, que você e o Guilherme falaram, a gente vê que depois aqui, ó, no T3, que é lá na semana... O T3, ele é na última semana, né? Depois do último treino. Depois do último treino. E o T2, ele ocorre aqui 1, 2, 3, 4, 5, aqui na quinta semana, né? Pode ser quinta semana ou sexta semana, algo assim. Se não me engano, o T3, o T2 é na terceira. Na terceira, tá, beleza. Porque são 2 treinos por semana, se não me engano. Beleza. Aí a gente aqui já vê que os caras eles vão começando a ficar adaptados, né? Aqui no T1, eles têm uma resposta, significativa em relação aos outros dois, de creatina kinase, de muscle soreness, né, que é o muscle soreness é tipo a sensação de dor, né? De dor, né, após o exercício, e essa questão do teste de torque que o Guilherme mencionou. Esse aqui, né, se a gente fosse resumir essa tabela, a gente veria que, na verdade, aqui os indivíduos já começam a não modificar muito seus parâmetros. Aqui, olha lá, os caras com 48 horas, eles têm uma creatina kinase de 416, muito alta. Aqui, já é de 226. Aqui, os caras já têm uma creatina kinase de 110, porque eles já estão treinando há 10 semanas. Então, o corpo ele vai se adaptando a esse estímulo repetido, né, de treinamento resistido. E a mesma coisa que vai acontecendo, um pouco menos para o teste de torque, mas também acontece para o muscle soreness, né, que é a sensação de... Como é que é mesmo, Guilherme? É de dor, né? A sensação de dor. Se a gente for traduzir, soreness seria dor. A sensação de dor vai diminuindo, né, ao longo do tempo. Aqui, os caras aqui, depois do treino, já não tem uma diferença em relação ao baseline, né? Esse aqui, tu vê que os caras partem de 0 e depois eles começam a sentir muito, que é o asteriscozinho. Estatisticamente significativo contra o baseline. Estatisticamente significativo contra o baseline. E a cruzinha aqui é estatisticamente significativo contra o T2 dos outros momentos. Então, isso aqui está basicamente comprovando, essa tabela está basicamente comprovando que os caras eles vão se adaptando ao longo do tempo no que tange a esses parâmetros aqui.
o interessante também, Gabriel, que é um fato que ocorre, né, ou com destreinados, ou então até mesmo a pessoa treinada, mas vai desafiar o músculo, né, geralmente com intensidade maior, né? Intensidade a gente fala dentro da musculação a diminuição do RM por aumento do peso, né? Então, tipo, porque assim, a intensidade, essa palavra dentro do treinamento, ela gera uma certa confusão, porque eu posso ter intensidade dentro da percepção de esforço, né? Então, uma pessoa pode dizer, o treino foi intenso porque, tipo, fiquei mais ofegante, né? Você pode falar dessa forma, mas geralmente na literatura do treinamento de força, a intensidade está ligada às repetições máximas, né? E aí, quanto mais peso tu coloca, menos repetições tu vai fazer, porque, enfim, a carga ali, no caso o peso, né, estaria muito alto. Aí, quando tu tem essa situação de um indivíduo treinado, né, mas tu aumentou o volume demais, juntamente com uma intensidade maior, ou então uma pessoa destreinada, tem a situação da dor muscular tardia, né? E geralmente você tem aquela dor que ela vai ter uma resposta ali horas bem depois da sessão do treino, né? Só uma curiosidade. Exato, até essa adaptação, né, em termos subsequentes, depois, né, de você ter um dano muscular aumentado, se eu não me engano, em inglês é Repeated Bout Effect. Você sabe me dizer qual que é a tradução disso em português? Só por curiosidade. Mas basicamente é isso, né, que a gente já citou, né, que seria você reduzir o dano muscular com base em estímulos subsequentes. O corpo vai se adaptando, né? Geralmente você vai fazer aquele trabalho, né, você vai controlando a carga ao longo do tempo, né, para não induzir o indivíduo também a ele chegar à falha muscular, né, principalmente iniciantes que não é necessário. Tanto que ele já estabelece ali uma faixa de repetições. A gente vai falar ainda da metodologia, mas já vai para os resultados. Vamos falar dos resultados? Sim. Porque, só nessa questão, porque o Caio falou do treino, né? Aí eles utilizaram 2 exercícios, né? O que eu estou falando, ao mesmo tempo me lembrando aqui de alguns detalhes, né? Então, ele utilizou o leg press 45 e a cadeira extensora, né? Para fazer o treinamento. A faixa de repetições foi de 9 a 12, se eu não me engano, 9 a 12, e a carga foi 3 séries, né, de 9 a 12, e a carga foi ajustada, porque o indivíduo ele poderia estar na primeira série fazendo ali dentro daquela faixa de repetições, mas na segunda ele ainda não colocaram também um intervalo de descanso de 90 segundos. Aí na segunda série ele podia não estar recuperado, então eles modificaram a carga para eles ficarem nessa faixa de 9 a 12 repetições, né, para não enviesar aí o resultado. Legal. Então, aí entrando nessa questão dos resultados, como vocês podem ver na figura 3, o T1, que basicamente foi a mensuração na semana 0, você obviamente não teve uma diferença, né? Aí conforme foram progredindo, o T2, que seria a terceira semana, você teve um leve aumento, mas se eu não me engano não foi significativo, não foi estatisticamente significativo. E no T3 já, que é a 10ª semana, é quando você de fato tem um resultado significativo nesse aumento da área de secção transversa da fibra muscular. Aí depois, desce um pouquinho rapidinho, Gabriel, só para eu mostrar os outros. Aí. E aí, agora, com a informação do aumento da área de secção transversa, a gente também tem aí como é que ocorreu essa questão da síntese proteica muscular. A gente vê que em T1, né, que foi basicamente a primeira mensuração deles, você teve um aumento da síntese proteica muscular miofibrilar bem elevado, mas como a gente viu, não teve aumento da área de secção transversa da fibra, ou seja, isso daí reforça a hipótese de que na realidade foi de fato destinado para o reparo. E a gente vê também que depois de 48 horas, no caso, a síntese proteica miofibrilar ela já reduz um pouco, né? Mas mesmo ela reduzindo um pouco, ela já ainda é maior do que no baseline,
e ainda é eficaz para aumentar essa hipertrofia. Aí na figura um pouco mais abaixo, eles meio que corrigiram o valor da síntese proteica miofibrilar para o dano muscular, né, que seria esse desalinhamento aí da linha Z, essa ruptura dos sarcômeros. E eles viram que você só teve esse aumento, né, da síntese proteica miofibrilar de fato direcionado para o crescimento da fibra muscular no caso do T3, que seria 10 semanas depois do início do treinamento. Esse caso da correção, Caio, é no C, né? Isso. C. Vai corrigir aqui, né? Aqui, né? Isso. É porque no da esquerda ele não está corrigido, né? Ele disse que houve ali no B, né? Tem demonstrado que houve uma maior síntese quando comparado aos outros, mas quando você vai olhar ali o gráfico C, na tentativa de explicar, né, o porquê, foi mais para o reparo, né? O que mais uma vez endossa essa hipótese de que esse aumento, né, da síntese proteica inicial é para o remodelamento do músculo pós-dano, né, para reparar aquele dano. Perfeito. Perfeito. A gente vê que um gráfico complementa o outro, né? Isso. Aqui você vê que se você tem o cara vem, né, enfim, meio que destreinado, né, eram indivíduos destreinados, ele tem a resposta, a gente viu lá que a CK dele aumenta e tudo mais, ele se sente, né, enfim, dolorido depois. A gente tem esse aumento muito grande de parâmetros, né, que falam de parâmetros da síntese proteica, né? E esse aumento esse é de dano? Não, esse é a síntese proteica miofibrilar. Esse é a síntese proteica miofibrilar, isso. Então aqui a gente tem um aumento, esse gráfico aqui é o gráfico de barra, é o gráfico de barras, né? Então ele preenche até a média, então os indivíduos aqui eles tinham em média 1.4 aqui desse parâmetro, e aqui depois do exercício eles já tinham aqui 1.7. E esse resultado, ele é estatisticamente significativo, diferente, ele é diferente de forma estatisticamente significante em relação ao repouso. Assim como o 48 horas é também em relação ao repouso, porque eles fazem um teste de Dunnett, que compara contra eles comparam todos esses caras aqui, 24-48, do T1, 24-48 do T2 e 24-48 do T3, contra essa condição de rest aqui, e os que tiverem o asteriscozinho vão ser os que são estatisticamente diferentes, de forma estatisticamente significativa. Então você tem um aumento maior aqui quando o cara é destreinado, aí você abaixa, depois, 48 horas após o treino, você tem ainda um aumento que é estatisticamente significante em comparação ao início, lá o destreinamento, quando os caras, lá pela terceira semana, né, quando os caras já estão se acostumando, começando a se acostumar ao exercício, o corpo já está começando a se adaptar, e depois você tem um decréscimo ainda maior nas 48 horas. Aqui também, lá para a 10ª semana, no final do estudo, também ocorre um aumento significativo em relação à condição inicial, lá no início do estudo, e depois ocorre também um decréscimo. E aí, de forma importante, ele tem um resultado aqui, que ele vê isso aqui pelo modelo linear misto, que é como se fosse aqui ele está vendo como se fosse uma ANOVA de 2 vias, só que é um parâmetro, ele é uma estatística um pouco mais elástica, porque ele está vendo aqui, ele fala aqui que ele utiliza o tempo e as semanas como fatores fixos, e os indivíduos como fatores aleatórios. Isso é, que os indivíduos eles vêm de uma população de indivíduos. Os tempos aqui, eles não vêm de uma população de tempos, e nem a semana vem de uma população de semanas. Então, a gente não pode extrapolar esse estudo aqui para mais do que 10 semanas e extrapolar isso aqui para mais do que 48 horas. Os indivíduos a gente pode extrapolar para um nível maior, para um número maior de indivíduos, porque eles estão em efeitos aleatórios. Então, aqui, vendo aqui por essa estatística, ele vê que
a 24 horas, ele sempre é maior do que o 48 horas, independentemente independentemente da semana que o cara tá. Então, logicamente, após o treino, o cara vai ter uma resposta maior de síntese que vai se diminuir, ao longo do tempo. Mas de forma interessante, bom, isso aqui dá um P de 0,003, ele vê também uma comparação aqui deixa eu lembrar o que é isso aqui. Main Training Phase Effect. Você tem uma diferença significativa entre o T1 e T2 e T2 e T3 sempre quando existe o treinamento, tá? Sempre quando existe o treinamento, existe um aumento significativo da síntese proteica, só que esse aumento, né, esse estímulo, ele vai ficando cada vez menor a partir do momento que as semanas vão passando, que aqui é a semana 0, né, aqui é a semana 3, e aqui é a 10ª semana, no final do estudo, depois do último treinamento. Esse aumento vai ficando cada vez menor, porque o indivíduo vai ficando adaptado. Tá? Falem, podem falar. Só uma coisa interessante também em relação a essa questão, tipo, além de eles não poderem extrapolar para mais tempos, assim, uma coisa interessante é pensar, tipo, esses participantes, eles eram destreinados. Os participantes destreinados, eles têm um dano muscular maior. Talvez se a gente estivesse pegando uma amostra de indivíduos treinados, que não teriam um dano muscular tão elevado, talvez a síntese proteica miofibrilar já de forma mais aguda pudesse, né, predizer algumas adaptações de hipertrofia muscular a longo prazo, né? Seria uma hipótese, assim. Perfeito, cara, sim. E já quer entrar para a parte estatística? Ou... A gente falou sobre esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui, na verdade, o que ele está mostrando é que ele usa também na verdade, aqui é um gráfico que complementa, né? Na verdade, aqui são os deltas, né? Ele está pegando essas diferenças aqui, ele está pegando, enfim, 0 e diminuindo de 48 para cada um dos 10 indivíduos, 24 dividindo de 48 para cada um dos indivíduos e 24 dividindo de 48 para cada um dos indivíduos. E ele vê aqui, né, corroborando esse gráfico, que o aumento maior ele ocorreu no T1. Ele ocorreu na primeira sessão de treinamento, quando os indivíduos ainda estavam treinados, a questão da síntese proteica. E para isso, eles fazem também um teste de Dunnett, que na verdade é um teste que ele vai comparar T2 contra T1 e T3 contra T1 e vai ver qual que é estatisticamente significativo. E aqui no caso ele vê que ambos, né, ambos T2 e T3 são estatisticamente significativos, né, diferentes de forma estatisticamente significante de T1. E o interessante é que esse teste de Dunnett, ele está embutindo também uma forma de você corrigir para múltiplas comparações, porque quando você faz, por exemplo, um teste T, você tem uma probabilidade de você cometer um erro do tipo 1, que é de 5%. Quando você faz 2, essa probabilidade já é um pouco maior, não vai ser somente de 5%, ela vai ser um pouco maior. O que é eu falei erro tipo 2, né? É erro tipo 1. O erro tipo 1 é você falar que uma associação é estatisticamente significativa quando na verdade ela não é. Então, esse teste de Dunnett, ele é interessante porque ele faz vários testes T aqui na verdade, mas ele corrige esses testes T para o que a gente chama de correção de múltiplas comparações, tá? Provavelmente eu devo fazer uma aula sobre correção de múltiplas comparações, explicando elas em detalhe para complementar esse vídeo
na nossa plataforma. Bem provável eu vá fazer isso, porque é muito oportuno aqui, porque eu estou falando de Dunnett e tudo mais. Tá, matando esse gráfico, né? O que mais que vocês gostariam de complementar alguma coisa em relação ao que eu falei? Não, tranquilo. Na verdade, eu tenho uma coisa para comentar também, só que aí já não chega muito na parte estatística, né? Que é uma questão que, por exemplo, o que esse estudo avaliou, que foi a área de secção transversa da fibra muscular, basicamente, ela ela representa, né, um crescimento da fibra muscular por conta das miofibrilas, das miofibrilas em paralelo, né? Esse aumento é o que representa o aumento da área de secção transversa da fibra muscular. Uma questão que se tem ainda na literatura é que talvez o dano muscular ele vá aumentar as miofibrilas em série e não em paralelo. Então, por exemplo, você pode ter uma hipertrofia que ela não foi quantificada nesse estudo, porque é a hipertrofia em série e não a hipertrofia em paralelo. E quando a gente pensa no músculo, né, a gente já pega numa perspectiva mais macroscópica, você tem, né, o osso, o tendão, que vai conectar o músculo, né, com o osso, e dentro do músculo você tem fascículos. Dentro dos fascículos você tem feixes de fibras musculares. Então, mesmo que esse aumento de miofibrilas em série não aumente a área de secção transversa da fibra muscular, talvez ela possa aumentar no caso do fascículo, e isso talvez pode influenciar de alguma forma a questão do tamanho do músculo, pelo menos visto macroscopicamente. Isso. Só complementando, Caio, que tu falou, que também muita gente fala da questão da hipertrofia e de hiperplasia, né? No caso, quando o Caio falou do aumento da miofibrila em relação ao aumento dela mesma, né? Não que tipo, outras fibras, né, serão adicionadas, né? Porque essa questão da da hipertrofia por adição, né? No caso, a hiperplasia, ela não foi, até onde eu li, ela não foi verificada em humanos, né? Então, o que a gente tem é o aumento. Você tem a adição, né, do componente ali proteico, no caso, os componentes que estão formando ali o sarcômero, né? Então, tem a adição do sarcômero em série, a adição de mais sarcômeros ali paralelo, que favorece a hipertrofia, né? O aumento ali daquela área de secção. Isso daí é interessante, né? Esse tema da hiperplasia. Né? Só deixando claro assim para o pessoal que está assistindo, quando a gente fala em hipertrofia, a gente fala em aumento da célula e hiperplasia, aumento do número de células. De fato, como o Guilherme falou, a gente não tem evidência em humanos de que ocorre hiperplasia. Mas aí, quando a gente vai olhar em modelo animal, geralmente são os estudos que demonstram hiperplasia são intervenções tipo completamente atípicas, por exemplo, aquela synergist ablation, que você remove o membro do animal e isso vai gerar a hiperplasia. Sobrecarga como se fosse sobrecarga, né? Que seria o antagonista dele, né? Ou o agonista dele para poder fazer o movimento, só que sem o apoio, né? Daquele que foi retirado, E também, tipo, como que é interessante ver como que eles conseguem quantificar o número, como que eles fazem para quantificar a hiperplasia? Eles removem o membro do animal, ou seja, eles sacrificam o membro do animal muitas vezes, né? Para eles poderem quantificar o número de fibras musculares. Então, assim, se a gente for pensar em humano, isso daí seria um modelo muito complicado de fazer. Então, tipo, de fato, a gente não tem evidências em humanos, mas para mim também é uma questão muito das técnicas. Barra nessa questão metodológica, né? Exatamente isso. Então, vocês citaram aí sobre as miofibrilas em paralelo e as em série, né? E que o dano muscular poderia estar mais relacionado às em série do que às em paralelo. E que poderia ter uma hipertrofia que a gente não está medindo, porque a gente, na verdade, está medindo a área seccional, que seria as miofibrilas em paralelo, certo? Sim. Isso. De alguma forma, isso explica a falta de correlação, a falta de correlação, às vezes, entre o aumento das miofibrilas
O streaming, né, das linhas Z, que seria um parâmetro de dano muscular. Caio, tu chegou a ver como é que eles mensuram, se a técnica daria para mensurar essa questão de que seria, se, por exemplo, fosse uma adição maior em série ou em paralelo, tu acha que pelo equipamento utilizado, tu acha que era possível de verificar? Chegou a ver? Então, nesse estudo, eles não quantificaram isso, né? Eles até referenciam um estudo que fez essa quantificação. Se eu não me engano, isso consegue ser feito, talvez, por ultrassom, avaliando a arquitetura muscular. Talvez, eu não tenho certeza disso, eu tenho que revisar na literatura. Só que, respondendo também essa questão que o Gabriel mencionou, eu acredito que, no caso, nesse estudo, na verdade, eles até encontraram uma certa correlação entre a hipertrofia miofibrilar com o dano muscular, né? Aqui a gente tem aqui de 0,6, né? No terceiro dia aqui, com o dano muscular também no terceiro dia, me parece. Aqui também, não, aqui já não é. Aqui não porque temos. ali não deu a gente tem, né? aqui a gente tem um aumento da fibra, né, propriamente. A gente tem uma correlação, sim, com o dano muscular. O streaming qual que é a palavra, pessoal? O streaming acho que é rompimento, se não me engano. rompimento, né, extravasamento, parece algo do tipo. Você... E aqui também a gente tem também uma correlação aqui mas a gente não observa correlações, até tem, né? Aqui 0,39, 0,56, correlações sim entre mas isso aqui são correlações, né? Isso aqui não são, enfim, não é como você fazer uma coisa mais elaborada aqui. Eles estão vendo só correlações, né? Não dá para a gente comprovar hipóteses e sim somente gerar hipóteses. Tem uma coisa também, ele coloca o R, né, do Pearson que ele fez, e Isso. E parece que só o que dá ali é nos últimos, né, que ele coloca como eu acho que é como se fosse significativo, né. Por exemplo, você tem algumas correlações que elas não deram um P significativo, né, só essas últimas. É engraçado, né, porque ele conclui muitas das coisas aqui, ó, se você for ver na conclusão dele, eu estava com ela aqui engatada em algum local, mas eles concluem muitas coisas com base na correlação. Cadê aqui, ó. Apesar da falta de correlação entre a hipertrofia, entre a síntese proteica inicial e a síntese proteica e a hipertrofia, nós observamos que isso, no início, né, no tempo inicial, a gente observa, sim, uma correlação no tempo, na terceira semana e na última semana, entre essas três medidas, que seria a síntese, né, proteica e a hipertrofia muscular, entre essas duas medidas, perdão. Só que, na verdade, as correlações que eles colocam aqui, elas são, né, se a gente for levar em consideração aqui, ele até fala isso aqui nas análises estatísticas dele, ele fala que considera aqui uma correlação, são até valores arbitrários, né, mas que são, assim, utilizados. Ele considera uma correlação pequena, menor do que 0,2, entre 0,2 e 0,7 uma correlação moderada, e maior do que 0,7 como uma correlação alta. Então, ele está baseando aqui entre o que ele achou uma correlação alta, tá? Que é de 0,9, 0,946, 0,864, que são realmente as correlações aqui entre a síntese proteica, entre os tempos, as semanas posteriores, e o aumento do vasto lateral, e desse parâmetro aqui também, né, que é acho que tem na legenda ali. A área seccional da fibra. Isso. Né? Então, assim, só que essas correlações aqui, elas não são estatisticamente significativas. Elas são, pelo menos ele não relata se elas são. Ele não coloca, né? Por quê? Por que isso pode estar acontecendo? Porque são 10 participantes. Ele pode ter tido um baixo poder estatístico para detectar uma correlação significativa. Sim.
Inclusive, uma coisa que é interessante de mencionar é que eles não fazem análise de poder no começo do estudo. Isso. É interessante, ali ele coloca o R como significativo, né? Ali, ó, 0,864, né, ali em cima, e o P não deu, né? O P ele não dá. Aqui ele dá o P, apesar de ser, tipo, não significativo, né? Exatamente. Aqui ele dá. Aqui acontece um P significativo para, enfim, T3, né? A síntese proteica em T3 e a área seccional da fibra em T3 também. A diferença de T3 contra T1. Mas aqui a gente tem que lembrar que aqui, nesse cenário, não está ocorrendo uma correção para múltiplas comparações. Tá? Não tá, nessa tabela toda, nessa matriz toda, não ocorre uma correção maior para múltiplas comparações, que poderia ser, por exemplo, uma correção de Bonferroni, por que não? Mas como esse estudo ele não tem nem o cálculo de tamanho da amostra, e talvez seja entendível que ele não tenha, por questão de ele ter realizado técnicas muito complexas e investigou também mecanismos, né? Vamos ver se, sei lá, o extravasamento da linha Z está relacionado com a síntese proteica, se está relacionado com a área seccional da fibra e tudo mais. Talvez a limitação potente. Uma potente limitação, mas a gente tem que interpretar esses resultados aqui como preliminares, mas a gente já sabe de antemão, a literatura futura, de que muitas coisas desse estudo, né, se eu não estou falando besteira, eles foram realmente comprovados por estudos posteriores, né, de que realmente a hipertrofia, por exemplo, ela ocorre depois de diferentes estímulos, né, de síntese proteica em resposta ao exercício, né, e de que talvez o extravasamento da linha Z ela não esteja relacionado com o aumento das fibras em paralelo, e sim das fibras das fibras em série. Né? Talvez o que eu estava falando que aumenta as fibras em série é de fato não sei se é diretamente essa questão do extravasamento da linha Z. Assim, eu não sei se a gente pode dizer que seria por esse mecanismo. Pelo menos eu não sei. O que eu já vi é que, tipo, treinos focados mais em contrações excêntricas, por exemplo, que tem um dano muscular maior, já se observou um aumento dessa hipertrofia que seria longitudinal nesse sentido, né, de aumento de sarcômeros em série. Eu só não sei se de fato seria por conta desse extravasamento da linha Z. Poderia ser um dos parâmetros para verificar dano muscular, né? Assim, tem certa plausibilidade, sim, o que você falou. Faz sentido. Essas correlações aqui não está claro realmente, porque ele não relatou muitas, talvez ele tenha focado em algumas correlações que ele tenha achado interessantes. Algumas correlações são redundantes, por exemplo, você tem uma correlação de 0,878 entre, aqui me parece ser, entre o vasto lateral e a área seccional a área transversa da fibra. Então, tipo assim, se você está tendo hipertrofia, é bastante provável que as duas coisas vão aumentar em conjunto. Né? Só para esclarecer. Posso? Pode continuar. Mas fica um pouco, não fica tão claro porque ele omitiu certas correlações aqui. Lembrando que a correlação de 0 até 1 ela é positiva e de 0 até -1 ela é uma correlação considerada negativa, né? Ou seja, aqui, por exemplo, a gente até encontra que, de forma, enfim, contra-intuitiva, de que o aumento da síntese proteica em T1 estaria inversamente relacionado com o aumento da área de secção transversa. Isso, exatamente. Mas, na verdade, não dá para a gente concluir muita coisa com base nisso. Isso aqui pode ter sido uma correlação que ocorreu por baixo tamanho da amostra, porque, na verdade, a gente está com baixo poder estatístico. Até para fazer uma correlação, a gente precisa ter um poder estatístico adequado.
a correlação para a gente ter um bom poder estatístico para encontrar correlações adequadas, assim, mais ou menos, não é tão alto, tá? Ele não precisaria, por exemplo, ter 100 indivíduos aqui, bastaria ele ter tipo uns 20, 30, mais ou menos, para ele já ter um cenário um pouco mais interessante, mas 10 foi o que ele conseguiu, e tá aí o estudo dele, aí muito bem feito e tal, coisas muito assim complexas sendo feitas, e é claro que não invalida os resultados, e só que serve para levantar hipóteses que foram posteriormente comprovadas na literatura. Só que a gente tem que interpretar com cuidado essas correlações aqui. Só para explicar uma coisa ainda nessa tabela, que assim, a gente não mencionou no começo do estudo, só que essa medida de área de secção transversa do vasto lateral, ela não foi medida por biópsia, na verdade ela foi medida por ultrassom. Só que isso não é detalhado nesse estudo, nesse artigo, né? Porque na realidade o Damas, né, os pesquisadores, eles fizeram um outro estudo avaliando se, no caso, o aumento do vasto lateral medido pelo ultrassom, ele no começo do treinamento ele seria por conta do edema. Basicamente um outro estudo com os mesmos dados. Por isso que eles botaram essa mensuração aí, não explicaram muito bem, porque no caso desse estudo não era o interesse fazer essa pergunta de pesquisa. E agora, em relação a essa questão da correlação, uma coisa bem interessante que o Guilherme tinha trazido antes de a gente começar a gravar é que seria legal se os pesquisadores trouxessem um gráfico que mostra essas variações a nível individual, já que eram só 10 participantes, para a gente ver se tinha algum resultado muito discrepante, e até porque na literatura relacionada à hipertrofia como um todo, a gente vê bastante diferenças assim, interindividuais. Dentro dessas pesquisas, né, na área das ciências do esporte, pelo NC baixo, né, eu acredito que não é muito problema você sumarizar ali os valores, né, de cada pessoa, para a gente ter uma comparação, né, um pouco mais justa, porque quando você junta todo mundo e coloca só o valor da média, aquele valor de média ele pode ser sensível, né, a média ela é sensível aos valores extremos, né? Então pode ser que uma pessoa ali ela puxou toda a média para aquele valor, para aquele patamar, mas a gente não tem nada, né, sobre o desvio padrão, né, sobre a variabilidade aí dos dados, né? Então seria interessante colocar uma tabelinha no final. E por que não? Agora que vocês citaram isso, gente, eu nem tinha percebido, como são só 10 indivíduos, né? Eles poderiam, ao invés de ter utilizado um gráfico de barras, eles poderiam ter utilizado o gráfico de dispersão, scatterplot. Verdade. Mostrar os pontinhos individuais, onde que está cada indivíduo. Porque nos trabalhos com treinamento, né, e tal, a gente percebe que quando eles vão colocar, tipo, junto o gráfico, né, eles colocam como se fosse transparente essas barrinhas, e por trás tem as bolinhas representando cada pessoa, né? Aí, tipo, tem gente que ganha e tem gente que perde, entendeu? Assim, bizarro, né? Uhum. Aí você olha assim, a média deu altíssima, mas a dispersão está altamente dispersa. Ele até tem aqui, né? Ele até tem essas barras aqui, elas representam erro padrão, né? Nem desvio padrão, né? São erro padrão. Standard Error of the Mean. É erro padrão. Então a gente já imagina uma dispersão bem maior, né? Porque o erro padrão ele é sempre menor do que o desvio padrão, né? Porque o erro padrão ele é o desvio padrão dividido pela raiz do N, né? Que seria a raiz de 10. Vamos dizer assim. O N que seria o tamanho da amostra, né? Então a gente esperaria barrinhas aqui maiores. Por que talvez eles reportam aqui o erro padrão? Porque provavelmente eles têm um desvio padrão alto. E aí aquela clássica, né? Aquela clássica lá do Douglas Altman, lá em 80 e poucos, 90 e poucos, dos caras, eles às vezes preferirem relatar o erro padrão da média do que o desvio padrão, porque o erro padrão ele tende a ser menor. Chegamos a insights muito interessantes aqui sobre esse estudo já. E o erro padrão é uma medida mais assim para uma estimativa, né? Tendendo a uma estimativa num trabalho que não fez estimativa no trabalho que não fez estimativa de tamanho de efeito, exatamente. Que não dá, por exemplo,
ele só dá os valores significativos, mas ele não dá a diferença. Qual é a diferença entre T1 e T2? Qual é a diferença entre T1 e T3, certo? Muito bem observado. Então, um intervalo, né? Intervalo de confiança, já que ele assume normalidade para colocar Pearson. O Pearson, por que ele não colocou, né, ali os valores, né? Já Muito, que estariam constados ali na mão. Né? Muito bem colocado, muito bem colocado. Uma última coisa que eu queria dizer aqui sobre esse gráfico que foi que a gente não... é realmente, né, dano muscular, caiu lá o extravasamento das linhas Z. Aqui, ele vai ver aqui realmente por teste de Dunnett novamente, né, fazendo o Dunnett, ele compara T2 contra T1 e T3 contra T1, e ele vê aqui que o Dunnett, o maisinho, ele significa, né, que ele só deu o extravasamento, ele só dá esteticamente, só dá significativo contra T3, e se você for, se você considerar se você considerar porcentagem do total da área do músculo, né, o extravasamento. Agora, se você considerar como porcentagem de fibras, ele acaba dando aqui estatisticamente significativo, né, de forma diferente, uma diferença estatisticamente significativa em T2 e em T3. Então, dependendo da variável que você escolhe aqui, isso é bem comum, né? Às vezes a gente faz uma transformação aqui, usa um outro parâmetro aqui, a gente vê aqui que as escalas são maiores, né? Aqui ele vai de 0 a 100, aqui só vai de 0 a 15, então aqui também a variação é maior. Então aqui também é mais provável de ocorrer uma diferença significativa aqui no extravasamento das linhas Z. Que ele chama aqui de banda Z, né, mas aqui ele chama de linha Z, enfim. Eu não sei qual seria o melhor, se seria usar o porcentagem do total da área ou o porcentagem total das fibras, mas, enfim, ele mostra os dois, e é plausível a gente achar, realmente, sem precisarmos da estatística, é plausível a gente achar que em T1 vai ser maior por causa da questão do dano muscular, e os caras vão se adaptando mais ao longo do tempo. O teste Dunnett, ele vê isso. A questão só para a gente fechar também, a questão do que ele fala aqui, né, a questão da estatística, que ele usa um modelo misto, que, na verdade, ele como o ANOVA, na verdade, ele é um modelo estatístico, tá? E aí o modelo misto, ele vai ser, isso aqui, se a gente não rodasse um modelo misto, a gente teria que fazer um ANOVA de 2 vias, porque a gente tem uma variável dependente e 2 variáveis, uma ANOVA de 2 vias, uma ANOVA de medidas repetidas, certo, Guilherme? Uma ANOVA de medidas repetidas de mais de uma via, certo? Porque são medidas pré-contrapós e que se repetem ao longo do tempo. E aqui também, aqui ele faz aqui seria só uma ANOVA de medidas repetidas de uma via, porque são T1, T2, T3, né? Isso aqui é um desenho pareado, né? São os mesmos indivíduos em T1, os mesmos indivíduos em T2 e os mesmos indivíduos em T3, assim como são os mesmos indivíduos em 24 horas e os mesmos indivíduos em 48 horas. Por isso que também ele fala aqui na metodologia que em algum momento aqui ele fala que ele usou testes pareados. Não foi o teste de Dunnett. Tem algum momento aqui que ele fala que utilizou um teste pareado. Agora eu já esqueci qual que é. Tem algum momento que ele fala aqui, mas eu perdi agora. Queria achar, mas eu perdi. Não foi o Fischer? Deixa eu ver se eu acho aqui. Um Ctrl F não funciona nesse modo. Deixa eu sair da tela cheia. Aqui. Pirate. Não, tô viajando. Beleza. Mas é uma condição pareada, tá? Aqui ele até fala, né? Ele faz um teste de Fischer LSD, Least Significant Difference. Ele vai testar aqui, só para fazer um sanity check, né? Só para ver se tudo que ele fez aqui enfim, ele está sendo comprovado por um outro teste estatístico. Ele não reporta esses valores, pelo que eu entendi, ele não reporta esses valores de least significant difference, né, que é a diferença minimamente significante, em português.
Mas eu pretendo fazer um vídeo aqui explicando sobre múltiplas comparações, utilizando especialmente esse estudo. E aí vai ficar mais claro isso. O Least Significant Difference, a gente assume que as coisas têm uma dose resposta, ou seja, 24 horas é maior do que 48 horas, que poderia ser maior do que, sei lá, 70 e poucas horas e por aí vai, 72 horas, né? E aí ele vai fazendo um teste contra o outro. Gabriel, na verdade, ele fala que foi pareado. Só que não é pareado, né? Ele coloca pai é diferente, né? A escrita. Ali, ó. Usage, depois de usage, depois do LSD, lá na análise estatística. O Fisher, LSD. Pairwise comparisons. Sim. Perfeito. Mas é basicamente isso aqui, os resultados, né? Querem passar. O modelo é um modelo de. É como se fosse uma ANOVA, tá? De medidas repetidas, mas ele é mais flexível, esse modelo de efeitos mistos, tá? Porque, na verdade, os ANOVAs, eles são modelos estatísticos, eles são modelos de regressão. Isso aqui é um modelo de regressão, só que um pouco mais refinado, contando aqui, por exemplo, os indivíduos como um fator aleatório, tá? É uma estatística um pouquinho mais refinada. Eles fizeram em qual software esse... Não falam nem qual software que eles fizeram. Eles não falaram. Eles não falaram qual software que é. Bom, beleza, tudo bem. Então, acho que é basicamente isso, né? Esse artigo. E querem passar de novo vocês aqui sobre a conclusão. De forma importante, né? A dieta, enfim, estava padronizada, enfim, antes das biópsias e tudo mais. Eles colocaram, só acrescentando, Gabriel, que eles colocaram whey protein também, né? Isso. Conseguiram para aumentar essa taxa de síntese proteica, né? Isso aí. Então, eles colocaram tudo, entre aspas, ao extremo, né? Para ter realmente a confiabilidade. Então, os indivíduos destreinados para induzir o maior dano, consumir whey protein para ter essa maior resposta à síntese, né? O que continua me incomodando... perfeito, Guilherme. O que continua me incomodando muito é eles reportarem erro padrão da média até para medidas de estatística descritiva. Isso aqui está me incomodando muito ainda, mas tudo bem. Né? Você percebe aqui, né? Pô, a média dos 10 indivíduos era de 27 com erro padrão de 1 ano. Só que, pô, provavelmente, sei lá, o desvio padrão deve ter sido um pouquinho maior do que isso. Porque a raiz de 10, nem sei quanto é que é, gente, mas, enfim, daria para fazer aqui um Tabajara, né, para a gente descobrir qual é o desvio padrão desses caras. Daria para fazer um Tabajara aqui e ver, sabendo a raiz de 10, multiplicando pela média, daria para fazer? Não, acho que não. Tá, beleza. Mas me incomoda muito esse erro padrão na média e não o desvio padrão da média, que é uma medida de variabilidade e não de precisão. O erro padrão é uma medida de precisão e não deveria, por exemplo, ser relatado numa estatística descritiva aqui dos caras, tá? Esse estudo aqui nem tabela 1 tem, até porque é um estudo pequeno, né? Mas a gente imagina que a gente está inferindo que a variabilidade foi grande nesse estudo, porque ele está utilizando muito o erro padrão e a gente desconfia quando isso acontece. Gostariam de concluir o artigo, pessoal? Primeiro o Caio, depois o Guilherme. Show. Geralmente no final eu gosto de trazer um pouco da minha visão do que poderia ter de aplicação prática do artigo, né? Em relação a essa questão do dano muscular e da hipertrofia, é muito comum assim as pessoas acabarem achando que essa questão de ficar dolorido depois do treino é essencial para a hipertrofia, né? E no caso acaba que muitas vezes parece que o dano muscular ele não é o que causa a hipertrofia, mas talvez ele esteja associado à hipertrofia, porque se a gente pensa também, quando a pessoa faz um treino com um alto volume de treino, ela vai ter um estímulo para a hipertrofia. Porém, ela pode ter um dano muscular muito exacerbado, muito maior do que o que seria necessário. Então, talvez ela não treinar com um volume tão alto ou, de repente, com uma proximidade da falha tão grande, dependendo do tempo de treinamento e
da capacidade física dela, seria até mais interessante para otimizar essas adaptações. E o que esse estudo mostra é justamente que talvez o dano muscular no começo, logo após o treino, não seja o que vai desencadear o processo de hipertrofia, e sim, no caso, ele estimularia o processo de reparo para posteriormente você induzir essa hipertrofia. E como eu disse também anteriormente, talvez se a gente fala, se a gente pensa em indivíduos mais treinados, onde você tem uma atenuação desse dano muscular, talvez a síntese proteica miofibrilar já de forma mais aguda, ou pelo menos nas primeiras semanas, já pode ter um fator preditor maior para hipertrofia do que em indivíduos destreinados. Tem alguma Perfeito, coisa? Caio. Complementando, Pode falar. complementando aqui a fala do Caio, eu acho que o trabalho ele fez muita coisa assim difícil, né, digamos assim, mas o básico, mais simples, ele acabou deixando passar, né, e talvez essas informações mais simples, elas dariam maior poder para a conclusão do trabalho, né. Foi um trabalho que foi publicado numa boa revista, mas talvez numa revisão, num trabalho de revisão de literatura, eu acho que esses pontos eles deveriam ser levados em consideração, né, se a gente fosse fazer uma revisão sobre a importância, né, da síntese proteica para o dano muscular. Talvez esses autores eles não encontraram uma boa associação em relação a esses fatores, né, do que eles estavam objetivando, talvez, pela característica do estudo, né, por uma falta de robustez maior para a gente concluir alguma coisa com a maior precisão, né, visto algumas falhas que ele teve. E como o Caio mencionou, né, em relação à prática, eu acredito que a gente deva se pautar, né, dentro do que está estabelecido dentro das boas literaturas, né, não é necessariamente baseado em evidência, mas nas boas evidências, né, que falam sobre o treinamento, né. Então, hoje a gente tem muitos trabalhos que falam sobre o controle de carga, né, tendo uma visão mais racional assim do processo de treinamento, né. Eu gosto sempre de usar esse termo, você faz uma prescrição mais racional. Então, o que está descrito na literatura, nós pegamos como pistas, como uma peça de um quebra-cabeça para que a gente possa formar a nossa linha de raciocínio, né? Então, vários trabalhos sendo englobados dentro de uma perspectiva mais multi, né? Como no caso da hipertrofia, e a gente também tem que levar em consideração a condição atual de quem está treinando, né? Para que a gente possa fazer uma escolha mais assertiva, né? É isso. Perfeito, pessoal. Gostaria de finalizar realmente ressaltando o que vocês dois falaram, né, que a gente consegue fazer algumas coisas, né, com base nesse estudo, levantar algumas hipóteses porque também a gente já sabe a literatura que veio depois, o que foi comprovado depois desse estudo, porque, enfim, principalmente vocês, né, vocês estudam bastante isso, vocês estão muito ligados nisso de hipertrofia, de síntese proteica, treinamento resistido e tudo mais, mas sempre com base num único estudo, a não ser que ele seja um mega estudo extremamente controlado, com cálculo de poder, com pré-registro, com etc, a gente vai, dificilmente com um único estudo, a gente vai conseguir concluir muita coisa. A gente conclui aqui, a gente faz essas extrapolações aqui um pouco, porque a gente já sabe o resultado de outros estudos, tá bom? Então, foi basicamente o que o Caio e o que o Guilherme fizeram. Então, eu gostaria de agradecer aí quem ficou até o final, quem assistiu isso aqui até o final. Eu, particularmente, gostei bastante desse episódio. Eu achei um episódio bastante rico. A gente conseguiu triangular sobre diferentes frontes. E realmente eu concordo com o Caio e o Guilherme que o trabalho ele fez coisas muito complexas, mas talvez ele poderia ter sido em coisas simples, em algumas coisas simples ele poderia ter sido um pouco melhor, o que não desmerece o esforço dos pesquisadores. A gente tem que lembrar que existem múltiplas pessoas envolvidas fazendo estudo científico.
Mas tem coisas que eu acho que não deveriam faltar, como, por exemplo, você reportar, pelo menos em dados principais do estudo, talvez não em dados secundários, talvez como um material suplementar, realmente, você dá ali os tamanhos de efeito, quais foram as diferenças entre as médias dos grupos e tal, e não somente o valor de P. Isso a gente estressa aqui nesse canal, ó, já deve fazer, desde que eu comecei isso aqui com o Caio, deve ter para mais de 2 meses, eu acho, e a gente já analisou vários trabalhos que é só valor de P e não tem tamanho de efeito, intervalo de confiança. Talvez seja por isso que tem uma dificuldade tão grande de haver cálculo de poder estatístico para você fazer esses estudos, talvez seja por isso essa área, as áreas, enfim, de nutrição e educação física sejam criticadas por não terem cálculo de poder, porque você precisa de uma literatura prévia te mais ou menos respaldando para quais são os efeitos daquelas intervenções, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer quem ficou aí até o final. E é isso. Eu vou terminar a gravação aqui, desejando aí felicidade aí para quem nos aguentou até o final. Um abraço, galera. Falou.